Olá, pessoal. Nós estamos de volta mais uma vez aqui às aulas de História para o ciclo 4, tá? Eu sou a professora Cláudia Márcia Dias e hoje nós vamos ter conteúdos ligados ao oitavo ano, tá? A nossa aula agora é para o oitavo ano, tá? E o nosso tema de hoje é a Revolução Francesa. Eu sempre falo para os meus alunos que o oitavo ano é o ano das revoluções, né? A gente começa vendo iluminismo, vamos para a Revolução Americana, depois a gente vê Revolução Industrial, Revolução Francesa, o quanto a sociedade muda depois dessas duas revoluções, principalmente da industrial e da francesa, né, que influencia diretamente o mundo contemporâneo. E por causa disso, né, eu resolvi dividir a Revolução Francesa, que é uma das revoluções que mais influencia a sociedade contemporânea, em dois momentos, tá? Então, a aula de hoje é o primeiro momento. A Revolução Francesa, ela aconteceu no ano de 1789, né? Então, vai ser esse momento que a gente vai ver nessa aula, tá? Que a gente vai estudar nessa aula. Eu só quero que vocês lembrem que uma revolução, ela se refere a grandes mudanças, a grandes transformações. E a gente vai entender em que a sociedade francesa mudou após essa revolução, tá? E como essas mudanças chegaram até mesmo no Brasil, até nós, ainda hoje, tá? A gente sofre influência das mudanças que ocorreram durante a Revolução Francesa, ainda hoje, aqui em Belém e em toda a sociedade contemporânea, tá? A gente tem que entender que antes da Revolução Francesa, lá na França existia o chamado Antigo Regime. O que era o Antigo Regime? O Antigo Regime é a denominação do sistema político e social da França anterior à Revolução Francesa, né? Esse Antigo Regime, ele tinha características muito ímpares, tá? Muito próprias, digamos assim, tá? Principalmente no que se diz à política e à sociedade. Também na economia, mas o que mais marcava, tá, o Antigo Regime era a questão política, onde se caracterizava o absolutismo, quer dizer, existia um rei e esse rei concentrava o poder, tá? Então, havia uma concentração da autoridade política sobre o rei. E o rei, muitas vezes, ele se baseava em teorias, como a teoria do direito divino, tá? O que era essa teoria do direito divino? A teoria do direito divino dizia que o rei havia sido escolhido por Deus para reinar. Então, Deus havia destinado aquele ser, aquele homem, a governar. Ele seria o governante do povo. E por ele ser o governante do povo, ele só podia ser contestado por Deus, porque Deus tinha dado essa autoridade para ele, tá? Então, o rei concentrava essa autoridade política e se apoiava nessa teoria do direito divino, dizendo que havia recebido o direito de governar de Deus. Apesar de ter essa autoridade centralizada, o rei, ele podia convocar uma assembleia, a chamada Assembleia dos Três Estados ou dos Estados Gerais. Lá na França, quando o rei precisava, ele convocava a Assembleia dos Estados Gerais para resolver qualquer situação, tá? Mais para frente a gente vai ver essa situação de uma convocação de uma Assembleia dos Estados Gerais ou dos Três Estados lá na França, que acabou culminando na Revolução Francesa, tá? A economia. Como era a economia do Antigo Regime? Durante o Antigo Regime, vigorava o mercantilismo, um conjunto de normas econômicas onde o Estado organizava e intervinha na economia. Segundo as ideias mercantilistas, a riqueza de um país estava baseada no monopólio, na acumulação de metais e na regulação da economia pelo Estado. Esse conteúdo, né, esse assunto, esse tema, ele já foi visto lá no 7º ano. Então, a gente só está relembrando aqui, porque a questão do absolutismo, né, do mercantilismo, são assuntos que a gente já viu, tá? A gente só precisa lembrar para que a gente possa entender
o que aconteceu na França que acabou culminando numa revolução, tá? Além da economia e da política bem característica do antigo regime, né, nós tínhamos a sociedade, tá? Na sociedade do antigo regime, haviam 3 camadas sociais, 3 estados. Essas camadas eram chamadas de estados: o clero, a nobreza e o terceiro estado, na verdade, que aqui está a burguesia, mas a gente pode falar nesse momento no terceiro estado, tá? Só para vocês entenderem como era dividida essa sociedade, a gente vai dar uma olhada nesse desenho de uma pirâmide social. Numa pirâmide social, quem está na base, tá? Quem está na base, aqui, ó, está nessa parte aqui, é quem sustenta a sociedade, né? A maioria da sociedade, tá? Quem está aqui no alto é quem comanda a sociedade, tá? E aqui seria uma camada intermediária. Então, na sociedade do antigo regime, a maioria que está aqui na base eram de camponeses e servos. E aqui nessa base e também está a burguesia, tá? Os comerciantes. Aqui a nobreza e o clero eram quem dominava a sociedade, tá? Eram quem tinham privilégios na sociedade. O clero ligado à igreja, né? Eram os que oravam. A nobreza, que eram os guerreiros, né? Os que guerreiam. E os camponeses e servos, junto com a burguesia, os que trabalham, tá? Era apenas essa camada social aqui que pagava impostos, tá, gente? Então é importante que a gente entenda que essa sociedade aqui, a sociedade francesa do antigo regime, ela era muito, digamos assim, desigual, tá? Ah, professora, como é que eu faço? Como é que eu posso fazer? Como é que a pessoa podia fazer para se tornar nobre? Não podia, né? Eram muito raros os casos de pessoas que saíam da sua camada social e iam para outra camada social. Por quê? Porque a pessoa nascia na sua camada, tá? Então, para eu ser princesa, eu tinha que nascer na segunda camada, no segundo estado. Eu tinha que ser filha do rei. Para eu ser duque, eu tinha que ser filho de um duque. Eu herdaria o título de nobreza do meu pai, tá? E nasceu camponês, nasceu servo, nasceu artesão, nasceu burguês, iria ser do terceiro estado, porque não tinha nascido na nobreza. Normalmente, quem fazia parte do clero eram membros da nobreza, às vezes da alta nobreza ou da baixa nobreza. Iam para o alto clero ou o baixo clero, tá? Para a gente poder entender a Revolução Francesa, a gente tem que entender que o terceiro estado, ele era a maioria da população francesa. Tá? O terceiro estado era o setor da sociedade francesa composto pela maioria esmagadora da população, sobre cujos ombros recaía todo o peso de sustentação do reino francês. Tá? Quando a gente fala de peso de sustentação, era porque com os impostos do terceiro estado que a França se mantinha. Era o terceiro estado que pagava impostos, era o terceiro estado que sustentava a França. Esse setor era composto, na sua maioria, pelos camponeses, que forneciam os alimentos para toda a França, além de terem de pagar pesadíssimos impostos. Tá? Destaque do terceiro estado quanto à liderança para a burguesia. Gente, assim, não eram só camponeses. Existiam artesãos, tá? E a burguesia, além de um grupo chamado de sans-culottes. Então, o terceiro estado, ele era muito heterogêneo, sabe? Existiam vários trabalhadores, vários grupos de trabalho, todos estavam ali no terceiro estado, independente da sua riqueza, pelo simples fato de ter nascido no terceiro estado, né? Independente do quanto eles tinham de dinheiro, do quanto eles tinham, do quanto eles eram ricos, eles se concentravam no terceiro estado, porque nasceram no terceiro estado, tá? A burguesia, ela se ressentia disso, porque ela pagava os impostos, tá? E não tinha nenhum tipo de direito, assim como todo o restante do terceiro estado, não tinham leis
que protegessem o terceiro Estado, que dessem direitos políticos, principalmente direitos políticos e representação para o terceiro Estado. Tá? O terceiro Estado apenas pagava impostos. Então, a burguesia ela era composta por pequenos burgueses, né, que eram pequenos comerciantes e artesãos, uma camada média composta de lojistas, profissionais liberais e a alta burguesia, grandes banqueiros, banqueiros e também aqueles que faziam comércio exterior. É importante que a gente saiba que a situação econômica da França era muito crítica. A França ela se envolveu, antes da Revolução, em duas grandes guerras, né, contra a Inglaterra. Ela se envolveu na Guerra dos 7 Anos pela região do Canadá, tá, e perdeu para a Inglaterra. E ela se envolveu também na independência dos Estados Unidos. Ganhou. Mas quando um país... Aqui, só para vocês entenderem. Quando um país se envolve numa guerra, tá, ele gasta muito. Não é benéfico se envolver em guerra, né? Para que eu vou me envolver em guerra? Se não invadiram o meu país, se não ameaçaram a soberania do meu país, se o assunto que tá rolando lá no outro país não me interessa, por que o nosso país vai se envolver numa guerra? Tá? Isso só vai trazer prejuízos. Né? Os nossos jovens vão ser alistados, a economia vai quebrar, vai desestruturar toda a questão social e econômica do país. Então, não é benéfico. Se o país não se envolver em guerra, é o melhor que ele faz. Né? Ficar neutro, ser amigo, né? Ser diplomático, é o melhor que ele faz. Tá? E a França, querendo atingir a Inglaterra, porque a França e a Inglaterra elas eram inimigas assim centenárias, tá? Desde o surgimento dos dois países, né, como estados, eles se envolveram em guerras assim, uma querendo destruir a outra, tá? A França e a Inglaterra elas só se tornaram aliadas na Primeira Guerra Mundial, quando elas decidiram se unir para destruir a Alemanha. Mas até a Primeira Guerra Mundial elas se envolveram em guerras assim que não eram delas. Né? Foi no caso da França se envolver na independência dos Estados Unidos. Ela foi lá, né, lá para os Estados Unidos, ela simplesmente apoiou os colonos americanos porque a intenção dela era destruir a Inglaterra. Né? Ela achava assim, se eu destruir a Inglaterra, eu vou me tornar soberana. Eu vou conquistar os mercados que os ingleses têm, né? E eu vou despontar como uma grande potência. Mas a França, quando ela se envolveu na guerra dos Estados Unidos, ela quebrou economicamente. Tá? Ela não conseguiu se reerguer com facilidade, porque gastou muito. O que acontece? Além de gastar muito na guerra que não era dela, ocorrem fenômenos climáticos na França. Tá? A França sofre com secas, a França sofre com chuvas intensas, e essas secas, essas chuvas, essas geadas, vários fenômenos naturais, fenômenos climáticos que destroem a agricultura da França, que destrói a economia da França. Né? Para piorar a situação dela, porque ela já estava mal. Já estava ruim mesmo economicamente. Aí vem a natureza, ainda contribui mais um pouquinho e a França quebra. A situação econômica da França era crítica. A maioria da renda vinha da agricultura, onde as técnicas eram atrasadas em relação ao consumo do país. Dos 26 milhões de habitantes, 20 milhões viviam no campo em condições de vida extremamente precárias. Uma parte dos camponeses estava ainda sob o regime de servidão. De 1784 a 1785, houve inundações e secas alienadamente, fazendo com que os preços dos produtos ora subissem, não dando condições para que os pobres comprassem, ora descessem, levando alguns pequenos proprietários à falência. Tá? O que acontece? Economia quebrada. O rei pensou, o que é que eu vou fazer para recuperar a economia do país? Né? Como eu vou conseguir pagar as contas que a gente tem? Né? Porque o rei, ele sustentava, tá? Ele sustentava a corte. Né? Nessa época, o rei era o Luís XVI, que foi o último rei absolutista francês. Depois a gente vai ver o que aconteceu com ele. O que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou pagar todas essas contas?
né, essa crise econômica que a França está vivendo. Ele resolveu convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Ele resolveu convocar todos os estados, né? Deputados foram chamados para compor a Assembleia dos Estados Gerais para resolver o problema econômico da França. Qual era a ideia do rei? A ideia do rei era fazer com que o dinheiro entrasse através de cobrança de impostos, tá? Como eles pensavam em cobrir esse problema, né? Essa carência de dinheiro para pagar as contas, para manter o Estado? Cobrando mais impostos do terceiro Estado, tá? Olha aqui, gente. Na época da Revolução Francesa, corta para cá. Na época da Revolução Francesa, várias charges, várias imagens circularam, tá? E uma das mais famosas que a gente usa ainda hoje nas aulas de história é essa aqui. Aqui, por favor. Tá? É essa aqui, né? É a imagem, tá? Corta pra cá, por favor. É a imagem de um velhinho carregando duas outras pessoas, tá? Sempre eu mostro para os meus alunos e pergunto para eles: o que vocês acham que é isso? Aí eles dizem: professora, é dois homens gordos, né? Percebam como eles são bem gordinhos mesmo, fazendo de escravo um homem mais velhinho. Aí eu pergunto para eles: vocês acham que esse homem velhinho, ele tá bem, né? Ele tá com saúde, ele vive bem? Aí eles vão observando que a roupa do homem que está carregando os outros dois homens é rasgada, né? Eles encontram a roupa amassada, a roupa rasgada, o calçado do homem tá rasgado também. Aí eu falo para eles: gente, esses aí, tá, são representantes dos 3 estados que a gente acabou de estudar ali nas camadas sociais. O que está carregando os outros dois é o terceiro estado, né? O primeiro e o segundo estão montados no terceiro estado. Aí eu peço para eles reconhecerem: cadê o representante do clero? Né? Assim como vocês estão olhando aí, vocês rapidamente vão perceber que o representante do clero, ele usa uma cruz, né? Que é o símbolo da igreja, tá? É o mais gordinho, é o que está na frente. E o representante da nobreza, ele usa, gente, a espada, né? Ele usa essa espada aqui, ó, tá? Que é o guerreiro. Enquanto que o trabalhador do terceiro estado está usando ali, olha, uma espécie de enxada pequena, tá? Então, rapidamente, assim como vocês reconheceram, né, o trabalhador do terceiro estado, com certeza, eles também reconhecem, tá? O que significa isso, gente? Significa que o terceiro estado carrega na costa toda a sociedade francesa, o segundo e o primeiro estado. Que o terceiro estado sustenta os 2 outros estados, tá? Aí, olha, a gente tem uma outra imagem, tá? Que é também o primeiro e o segundo estado pisando com uma pedra, tá? Em cima do terceiro estado, tá, pessoal? Em cima do primeiro estado. Do terceiro estado, né? O primeiro e o segundo estão esmagando o terceiro estado, tá? Essa pedra que vocês estão vendo aqui, ela é como se fossem os impostos que o primeiro e o segundo estado queriam obrigar o terceiro a pagar. Já era demais a carga de impostos que o terceiro estado pagava. Então, mais impostos ainda iria esmagar, iria matar, iria acabar com o terceiro estado. O terceiro estado, ele não aceitou, tá? A Assembleia dos Estados Gerais foi convocada, tá?
vamos olhar aqui, olha. A Assembleia dos Estados Gerais foi convocada. Cada estado mandou um número de deputados para votar sobre a situação econômica da França, tá? O primeiro estado com 291, o segundo estado com 270 e o terceiro estado com 578 deputados. 561 votos, é isso? Contra 578 do terceiro estado. Então, a ideia era, primeiro e segundo estado vão unir votos e vão obrigar o terceiro estado a pagar mais impostos. Mas se a gente for fazer as contas aqui dos votos de cada estado, a gente vai ver que a maioria de votos está com o terceiro estado. Seria isso se o voto fosse por cabeça, quer dizer, cada deputado tivesse um voto. Mas essa votação da Assembleia dos Estados Gerais, tá? O voto era por estado. O primeiro estado tinha um voto, o segundo estado tinha outro voto e o terceiro estado um outro voto. Então, sempre o primeiro e o segundo estado, eles se uniam para votar contra o terceiro estado. E o terceiro estado acabava perdendo sempre. Gente, mas dessa vez o terceiro estado não aceitou o voto por estado. Eles queriam o voto por cabeça, tá? Cada deputado com direito a um voto. E resolveram abandonar a Assembleia dos Estados Gerais. Resolveram abandonar a Assembleia dos Estados Gerais. Não, a gente não vai participar disso. Que história é essa? Né? De vocês se unirem e estarem aí conchavando para que a gente pague mais impostos. Não, a gente sustenta a França, a gente paga os impostos. Então, por que a gente não pode ter direitos, né, parecidos com os de vocês? Por que a gente não pode ter leis? Por que a nossa representação tem que ser menor do que a de vocês? Aí o terceiro estado se retira da Assembleia dos Estados Gerais e resolve se reunir numa sala em separado e fazer a Assembleia Nacional Constituinte, né? Nós vamos fazer a Constituição da França. Acabou com essa história de monarquia absolutista, né? Se ele quiser, vai ser monarquia parlamentar. Claro que eles não falaram assim, né? Mas é só para vocês entenderem. Então, eles saíram da Assembleia dos Estados Gerais, foram para a Assembleia Nacional Constituinte, né? O terceiro estado se reuniu ali e decidiu que só sairia dali depois que conseguissem formular uma Constituição para a França, tá? E a partir desse momento, a gente começa o chamado processo revolucionário francês. No momento que o terceiro estado se retira da Assembleia dos Estados Gerais e se coloca em Assembleia Nacional Constituinte, começa a revolução na França, tá? Começa as mudanças. Olha as mudanças, gente. Deixa de ser uma monarquia absolutista, tá? E passa a ser uma monarquia constitucional ou parlamentar, onde quem faz as leis são os parlamentares. Não é mais o rei que está fazendo a lei, é o deputado representante da população. A gente está em período eleitoral, né? E eu escuto muito assim nas redes sociais as pessoas falarem: eu não vou votar, eu não vou votar, eu não vou votar. Ah, eu prefiro pagar a multa. Não, gente. Observem, analisem as propostas dos candidatos, tá? Porque esse voto, né, por cabeça, porque agora é um voto por cabeça, agora é um voto, cada pessoa tem direito a um voto, né, para escolher os seus representantes. Olha só, os deputados lá do terceiro estado não tinham esse direito, brigaram pelo direito e conseguiram. Percebam, gente, como é importante a Revolução Francesa para nós hoje, né? A gente está num processo eleitoral, então escolham, analisem, independente de ser o lado A, o lado B, o lado C, o lado D, não deixem de votar. Escolham, porque a partir das nossas escolhas é que os 4 anos que estão vindo aí vão fazer a nossa vida melhorar ou piorar, tá? Então, a liberdade de escolher, a liberdade, o direito de decidir sobre a representação, né, é muito importante, né? Não deixem isso. Ah, eu vou vender. Não venda seu voto. Escolha certo. Independente de quem seja o seu candidato, escolha com a certeza que ele é o melhor para vocês, para a família de vocês e para a cidade. Tá bom? Vamos voltar aqui. Então, aqui na tela, a gente tem a tomada da Bastilha. O que foi a tomada da Bastilha? Né? A população enfurecida, ela resolve
apoiar, né, a Assembleia Nacional Constituinte. Ela pega em armas, ela invade uma prisão política chamada Bastilhas e no momento que ela invade a Bastilhas, toma Bastilhas, liberta, eram poucos os prisioneiros, mas liberta os poucos prisioneiros políticos que tinham na Bastilha, tá? Os historiadores, na verdade, tomam esse ato como a data oficial da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa tem como data oficial, digamos assim, tá? O 14 de julho de 1789. Mas foi todo um processo, tá, gente? Não foi só, aconteceu no dia 14, não. Ela começou com essa retirada, né, com essa saída do terceiro estado, da Assembleia Nacional, Assembleia dos Estados Gerais para a Assembleia Nacional Constituinte. No momento em que o terceiro estado se coloca em Assembleia Nacional Constituinte, surgem dois grupos antagônicos, digamos assim, dentro desse terceiro estado. Era um terceiro estado, mas era composto de vários grupos, né? Existiam burgueses, os grandes burgueses, os artesãos, os camponeses. Então, quando eles foram para a Assembleia Nacional Constituinte, eles se dividiram lá, cada um defendendo o seu interesse, o interesse do seu grupo, tá? E o grupo mais famoso, os mais famosos, né, que até hoje a gente se espelha neles para decidir se a gente está do lado esquerdo ou do lado direito, foram girondinos e jacobinos. Vamos ver aqui. Então, vamos entender como foi que surgiu essa denominação de partido de esquerda e partido de direita. Quando os deputados do terceiro estado se reuniram na Convenção Nacional, né, se reuniram em assembleia, os representantes da alta burguesia, chamados de girondinos, sentaram à direita na sala da reunião, né? Quem era a alta burguesia? A alta burguesia eram os girondinos, né? A alta burguesia eram os profissionais liberais, a alta burguesia e a classe média, tá? Então, os girondinos eram burguesia, profissionais liberais e classe média. Eu prefiro pagar a multa. Não, gente. Observem, analisem as propostas dos candidatos, tá? Porque esse voto, né, por cabeça, porque agora é um voto por cabeça, agora é um voto, cada pessoa tem direito a um voto, né, para escolher os seus representantes. Olha só, os deputados lá do terceiro estado não tinham esse direito, brigaram pelo direito e conseguiram. Percebam, gente, como é importante a Revolução Francesa para nós hoje, né? A gente está num processo eleitoral, então escolham, analisem, independente de ser o lado A, o lado B, o lado C, o lado D, não deixem de votar. Escolham, porque a partir das nossas escolhas é que os 4 anos que estão vindo aí vão fazer a nossa vida melhorar ou piorar, tá? Então, a liberdade de escolher, o direito de decidir sobre a representação, né, é muito importante. Né? Não deixem isso. Eu vou vender. Não venda seu voto. Escolha certo. Independente de quem seja o seu candidato, escolha com a certeza que ele é o melhor para vocês, para a família de vocês e para a cidade. Tá bom? Vamos voltar aqui. Então, aqui na tela, a gente tem a tomada da Bastilha. O que foi a tomada da Bastilha? Né? A população enfurecida, ela resolve apoiar, né, a Assembleia Nacional Constituinte. Ela pega em armas, ela invade uma prisão política chamada Bastilhas e no momento que ela invade a Bastilhas, toma Bastilhas, liberta, eram poucos os prisioneiros, mas liberta os poucos prisioneiros políticos que tinham na Bastilha, tá? E quem fica na direita são os mais liberais, né? São aqueles relacionados mais ao capital, são os partidos de direita, tá bom? Gente, a Revolução Francesa ela é muito densa, tá? Infelizmente a gente não tem esse tempo aqui, mas na próxima aula a gente retoma as discussões, tá bom? Aí eu espero vocês para as próximas aulas. Obrigada, pessoal.